meio ponto alto de crochê em carreiras de ida e volta. Vamos criar um retângulo vertical. Vamos fazer as 12 correntes novamente para aprender o meio ponto alto em crochê. Aqui nós não vamos fazer o nó inicial. Nós já vamos aprender a eliminar esse nó que não deixa assim o nosso crochê muito bonito. Então, para você entrar no nível de um crochê avançado, você já vai aprender a eliminar esse nó inicial. Então, vamos, em vez de fazer um nó, ajustar, vamos fazer apenas correntes. Olha, não ajustamos. Essa é a nossa primeira corrente. E vamos fazer aqui as 12 correntes, como fizemos nas aulas anteriores. Aqui eu já vou te dar uma dica de crochê mais avançado também. Veja. Sempre com a agulha número 4, porque nós estamos trabalhando com a agulha 3,5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntes. Como nós vamos eliminar o nó inicial, vamos aprender aqui a fazer algumas correntinhas a mais. Então, eu vou fazer aqui, olha, algumas correntinhas a mais depois do 12. E você faça isso também, tá? Não importa que nós vamos fazer 12. Façamos assim um tamanho que a gente sabe que vai ter 12. Tiramos aqui a agulha 4 e vamos entrar com a agulha 3,5. Vamos sair do nosso quadrado agora e vamos para o retângulo, aprender o meio ponto alto. Observe que aqui a altura da corrente e a altura do ponto baixo é a altura de um ponto. A altura do ponto alto é a altura de 3 correntes, 3 pontos. Então, o meio ponto alto, ele está aqui no meio, entre a altura do baixo e a altura do alto. Se no baixo nós usamos uma corrente e no alto nós usamos 3 correntes, consequentemente, no ponto meio alto, vamos usar 2 correntes como altura, certo? E o desenho dele é bem parecido com o do alto, só que o desenho do ponto alto, ele é cortado aqui. E o desenho do meio ponto alto será encontrado dessa maneira, um T, certo? Então, vamos iniciar aqui. Para iniciar, sabemos que a altura do meio ponto alto são 2 correntes. Vamos fazer aqui 1, 2 correntes. Aqui já é o nosso primeiro meio ponto alto. Vamos laçar o fio. Sabemos que debaixo de um ponto sempre tem uma corrente de base. Então, da agulha para baixo, 2 correntes são o nosso ponto. E a terceira corrente é a base para esse ponto. Então, nós vamos contar 3 correntes e vamos introduzir aqui, na 4ª correntinha. Vamos laçar e puxar. Veja que quando puxamos, a laçadinha tá aqui embaixo, bem apertada. Se a gente fizer o ponto aqui, ele vai ficar muito apertado. Então, você segura assim, olha, com o polegar esquerdo e veja, vou puxar a agulha lá pra cima, no sentido do meu dedo médio, veja. Olha, as 3 laçadas estão na mesma altura. Agora, nós vamos laçar este fio e vamos passar por dentro das 3 laçadas de uma vez.
certo? Vamos novamente, laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente, laçamos, esticamos essa laçada, com 3 laçadas na agulha, laçamos o fio e passamos pelas 3 laçadas de uma vez. Se no início você tiver dificuldade para passar dentro das 3 laçadas de uma vez, faça isso, passa por dentro de 2 e em seguida dentro da laçada da agulha. Eu acho que a maior dificuldade é aqui, no primeiro ponto. Aqui já, daqui em diante, já é bem mais fácil. Mas fazendo isso, você faça uma ou 2 vezes ou uma carreira para você pegar o jeito. Assim que você pegar o jeitinho, você volta a fazer isso. Laça o fio e passe dentro das 3 laçadas de uma vez. Porque isso é o correto e para que o seu ponto ganhe uma uniformidade e faça sempre do mesmo jeito, as 3 laçadas fechadas de uma vez, para não ficar um ponto de um jeito, de um tamanho, um ponto de outro tamanho, tá? Então, fazendo da maneira certa, você já vai aí praticar e dar uniformidade no seu ponto, meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro da correntinha que está à frente, levamos a agulha para trás, laçamos o fio novamente, passamos por dentro da correntinha, esticamos lá em cima. Com 3 laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro das 3 laçadas. Aqui nós criamos o meio ponto alto de crochê, com a altura de 2 correntes que está entre o ponto baixo e o ponto alto. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer um ponto meio alto dentro de cada correntinha até estarmos com 12 pontos, que é a receita da nossa amostra. Observe, contando as 2 correntes como primeiro ponto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. E aquelas correntinhas que nós fizemos a mais, observe, temos aqui as correntinhas sobrando, nós vamos desmanchar. Veja, pegamos aqui, ó, abrimos um pouquinho, veja, puxamos esse fio do início. Vamos para a próxima, puxamos o fio do início. Observe, agora nós temos aqui a última corrente, então nós vamos puxar. Não, ainda temos mais uma. Vou achar aqui o fio. Vamos puxar aqui. Estávamos com 3 correntinhas aqui a mais. Você pode pensar, não vai desmanchar? Não, não vai. Observe que eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo? E a correntinha está aqui, ó, perfeita. Esta é a penúltima correntinha e esta é a última correntinha. Você já aprende a trabalhar assim de um modo avançado, porque é muito desagradável. A gente conta as correntes, de repente contou errado, fez 11. Aí você vem copiando a sua receita, quando chega aqui, faltou uma corrente. Tem que desmanchar tudo e voltar para trás. Então, você se habitua desde o começo. Se a receita pedir 12 pontos, faça algumas correntinhas a mais e observe, olha. Depois você desmancha as correntinhas com cuidado e ele vai ficar assim, ó,
com a mesma correntinha, o ponto perfeito, tá? Aqui, chegando na última carreira, vamos fazer como fizemos nas outras aulas. Estamos trabalhando em carreiras de ida e volta. Com a mão direita, jogue o crochê sobre a mão esquerda, pegue a agulha com a mão direita e solta sua mão esquerda. Aprendemos lá que a altura do ponto, meio ponto alto, são 2 correntes. Então, vamos fazer aqui a primeira e a segunda corrente. Temos aqui o nosso primeiro ponto. Laçamos o fio, não vamos introduzir aqui no primeiro, porque o primeiro ponto já está feito com 2 correntes. Vamos introduzir no segundo. E vamos copiar o que nós fizemos na carreira de base, ou seja, na carreira anterior. Vamos introduzir em cada ponto e vamos copiar o ponto, meio ponto alto. Estamos chegando no final da carreira, temos aqui o penúltimo ponto, vamos fazer meio ponto alto sobre ele, e à frente nós temos o nosso primeiro ponto, que era 2 correntes. No caso aqui temos 3, porque essa correntinha é base para esse ponto, essa correntinha é base para as 2 correntes. Então, de baixo para cima, 1, 2, 3. Vamos introduzir na terceira correntinha. E vamos fazer aqui o nosso meio ponto alto. Aqui, vou dar uma dica do jeito que eu dei lá na primeira aula de correntes, que a corrente tem 3 fios. Em vez de você introduzir em um fio, introduza em 2, para não criar aquele buraquinho muito feio. Então, veja, aqui, olha, nós temos a correntinha. Se você introduzir aqui, olha, só no fiozinho, ele vai criar um buraco, olha, entendeu? Isso vai deixar o seu crochê muito feio. Então, habitue-se, ó, mais pra cá. Olha, veja que aqui você está pegando, olha, 2 fios, tá? Então, você se lembre de na correntinha, olha, 2 fios aqui em cima e um fio aqui do lado direito. Introduz pegando 2 fios e faça o seu último meio ponto alto. Vamos virar e voltar trabalhando nessa carreira. Você lembra que lá no ponto alto, nós substituímos as 3 correntes por um ponto baixo e 2 correntes, certo? Então, aqui, para o meio ponto alto, nessa lateral, podemos substituir também por um ponto baixo e uma corrente. 2 correntes é a altura de 2, ponto baixo e corrente, altura de 2, tá? Então, vai melhorar aquele início aqui magrinho, como nós vimos lá no ponto alto. É a mesma coisa. E aí tem 2 maneiras de você iniciar. Você pode fazer uma corrente, introduzir no ponto e fazer um ponto baixo,
Esse é o crochê mais usado e ele deixa aqui, olha, um volume. Ou você pode fazer o crochê nesse método avançado, do jeito que está aqui na agulha, do jeito que você, olha, aqui terminou o ponto, sem mexer em nada. Você não vai fazer aquela corrente para iniciar, você vai introduzir direto no primeiro ponto, laçar e puxar, fazer o seu ponto baixo. Aqui já é um método avançado, tira o volume, seu crochê vai se apresentar bem mais bonito. Fizemos um ponto baixo, fazemos uma corrente, porque 2 correntes é a altura do meio ponto alto. Então, aqui, um ponto baixo e uma corrente é a altura do meio ponto alto. Aqui nós vamos fazer a cópia, copiar meio ponto alto dentro de cada meio ponto alto da carreira anterior, chegando lá no final da carreira. Na primeira carreira, nós tínhamos aqui 3 pontos, 3 correntes, porque a primeira era a base do ponto. A partir da segunda carreira, como as correntes foram feitas sobre o ponto pronto, então você terá aqui sempre 2 carreiras. Então, quando chegar aqui no final, como nós já fizemos lá no ponto alto, você vai ter 1, 2, de baixo para cima, você vai introduzir na segunda correntinha, ou seja, sempre na primeira correntinha à frente, vai fazer o meio ponto alto número 12. Vai voltar trabalhando, copiando meio ponto dentro de cada meio ponto, e quando você chegar aqui de volta, olha, você vai vir até aqui, fazer aqui na segunda correntinha, de baixo para cima, copiar tudo de novo. Quando você chegar aqui de volta, a única coisa que acontece é que em vez de 2 correntes, você vai ter um ponto baixo e uma corrente. Então, você vai de baixo para cima, aqui na primeira correntinha introduzir a agulha, ou aqui na próxima correntinha à frente. É só isso. E o ponto, meio ponto alto, ele não tem muitas dicas, tá? Tem, assim, algumas variações de ponto, não tantas como tem o ponto baixo, bem menos, mas algumas variações de ponto tem em algumas peças, mas dicas não tem, assim, uma dica além dessa que eu já estou te passando. Às vezes, como nós tínhamos no ponto alto um ponto baixo e 2 correntes, passamos para um ponto baixo e uma corrente. Aqui no meio ponto alto, dependendo da peça, podemos fazer uma correntinha apenas e já o ponto em seguida, mas isso é uma coisa esporádica, muito difícil de aparecer, mais ou menos aparece assim mais em roupinhas para bebê. Como nas aulas anteriores, eu vou recomendar para você que faça várias carreiras para conseguir aí a altura do seu próprio ponto, meio ponto alto. A sua própria torção você vai conseguir praticando. Então, como nas aulas anteriores, eu fiz aqui uma amostra bem maior, mas com a mesma quantidade de ponto. Estou usando na aula 12 correntes para o aprendizado e, como você pode ter percebido, 24 correntes para uma amostra maior. Então, veja que aqui eu fiz 24 correntes, tenho 24 meio ponto alto e ele não vai mudar a largura, nem para o ponto baixo e nem para
o ponto alto que fizemos nas carreiras anteriores. A largura será a mesma, desde que você esteja trabalhando com o mesmo fio. No nosso caso aqui, torção 6. A largura aqui das amostras é a mesma. E aqui eu fiz a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui no quadrado, 26 carreiras. Para você já ter uma base aqui, veja, vou colocar assim, olha, os dois juntinhos. Aqui nós temos 26 carreiras e conseguimos a altura de 15 centímetros e meio do quadrado. Agora aqui eu fiz um retângulo. Lembra que nós estamos aqui na aula do retângulo. Eu fiz um retângulo na vertical, fiz exatamente 26 carreiras e ele deu aqui 23 centímetros. Para 15,5 que nós tínhamos do quadrado, ele deu 5 centímetros e meio maior, tá vendo? Então, o ponto baixo não vai render tanto, o meio ponto alto vai render mais e o ponto alto vai render muito mais ainda, porque o ponto baixo tem a altura de um ponto, uma corrente, e o meio ponto alto tem a altura de 2 pontos, 2 correntes, e o meio ponto alto, e o ponto alto a altura de 3 pontos, 3 correntes. Aqui mesmo dá para você observar, veja, que para uma carreira aqui, nós temos, ó, 2 carreiras aqui. Não dá exatamente 2 carreiras, mas é quase 2 carreiras, a altura do ponto baixo para o meio ponto alto. Aqui nós temos um retângulo na vertical, por exemplo, para fazer uma blusa, no corpo da blusa, nós usamos um retângulo assim. É bem simples, tá? Fazer uma blusa. No caso aqui, você vai entender que o corpo é um retângulo, algo muito fácil de você aprender. As pessoas costumam ter muito medo de roupa, mas veja, aqui, olha, se eu dobrar aqui, vou dobrar aqui em 3, olha, para você ter uma ideia. Aqui nós temos um retângulo também, na horizontal. Então, para a gente fazer uma blusa, vamos fazer um retângulo na horizontal, que seria o cos. Esse aqui é só um exemplo, tá, amiga? Vamos supor que é uma blusa de cos. O cos. Depois nós vamos fazer um retângulo assim, bem fácil, na vertical, que será o corpo da nossa blusa. E quando chegar aqui em cima, mais à frente nas próximas aulas, você vai aprender que para a cava nós faremos meio círculo aqui, meio círculo aqui, e para o decote, meio círculo aqui. A sua blusa tá pronta. Pura geometria. Fácil, fácil, fácil. Não tenha medo de aprender e fazer roupas de crochê. Como eu já disse nas outras aulas, repito, acompanhe os meus treinamentos na internet para você ser uma artesã profissional de roupas em crochê para adulto, feminino, masculino, bebê, certo? E não se esqueça, para encerrar aqui, pegue o seu isopor novamente e coloque aí a sua amostra que está com o fio cansado, coloque ela para descansar, porque o crochê que está aqui agora, amanhã será um outro crochê descansado. E não colocamos esses alfinetes de costura apenas para o crochê descansar. Se for só para descansar, não precisaria do alfinete, entende? O alfinete, veja, é para dar uniformidade nas laterais,
principalmente quando trabalhamos com quadrados de crochê, para que no outro dia ele esteja com uma medida exata dos 4 lados. Se você me perguntar, posso fazer um tapete de porta com um meio ponto alto também? Pode, é claro, pode fazer almofada. Logo, logo nós vamos aprender uma costura fundamental e muito fácil aqui para emendar quadrados. Você pode estar fazendo almofadas em vários tamanhos, já assim em meio ponto alto. Não é apenas uma aula, você já está se tornando uma artesã, caso você faça um tapete ou uma almofada. Então, para encerrar aqui, você aprenda a medir as suas amostras para você ter intimidade com os fios, com a altura dos seus pontos. Como medimos aqui, na largura, não houve diferença em nenhuma largura dos 3 pontos básicos, porque estamos usando o mesmo fio e a mesma agulha para todos. Se você mudar o seu fio com a agulha, já vai ter diferença sim na largura, tá? Aqui aprendemos que com 26 carreiras de baixos, tivemos 15 centímetros e meio, e no meio ponto, fomos com a mesma quantidade de carreiras, 26 carreiras, você vai medir 30 centímetros. Então, para encerrar aqui os nossos pontos básicos e partir para outro trabalho, relembrando, você vai medir as suas amostras, tá? Para ter uma intimidade com a altura e largura dos seus pontos. Por exemplo, aqui nas 3 amostras, nós tivemos a mesma largura, de 15 centímetros e meio, porque trabalhamos com o mesmo fio, torção 6 para todas as amostras e a mesma agulha. Quando você mudar, por exemplo, esse quadrado você fizer com uma linha mais fina ou mais grossa e agulha compatível, você vai ver que aqui vai mudar a largura. Se for uma linha mais fina, ele vai ficar um tamanho menor. Se for uma linha mais grossa, aqui estamos usando a 6, por exemplo, for a 8, ele vai ter uma largura maior, certo? Então, aqui, com 26 carreiras, tivemos 15 centímetros e meio para o ponto baixo. Para o meio ponto alto, as mesmas 26 carreiras, nós tivemos aqui 23 centímetros que medimos, né? E se você fizer as mesmas 26 carreiras com o ponto alto, você vai ter uma altura de 30 centímetros, tá bom? Porque dessa maneira você aprendeu agora e para sempre que o ponto baixo tem a altura de uma corrente, de um ponto, o meio ponto alto tem a altura de 2 correntes e o ponto alto tem a altura de 3 correntes. Assim como na variação de pontos altos, também vamos ter aqui modificação de altura de correntes. E isso a gente verá em breve nas nossas próximas aulas aqui, em um dos nossos próximos vídeos. Passemos para o próximo vídeo.